Olá, galera! Começando mais uma edição do Nordestinado e dessa vez a gente vai tentar descobrir qual é o maior clube do interior do Nordeste. E a gente resolveu trazer esse tema aqui à tona para o nosso debate a partir da nossa observação, acompanhamento da edição 2023 da Série B, né? Olhando para a classificação, a gente vê que tem 4 clubes de cidades do interior do Brasil que estão disputando aí o acesso para a Série A, né? Falando aí do Guarani, inclusive campeão brasileiro, o Novo Horizontino, que conquistou um acesso à elite do futebol paulista esse ano e que já está pleiteando também uma vaga na elite do futebol nacional, além de Criciúma e Juventude, duas equipes absolutamente tradicionais no cenário do futebol brasileiro. Campeãs da Copa do Brasil, as duas. E isso nos fez questionarmos aí qual seria o maior clube também do interior da região. A gente começou a olhar aqui para o interior do Nordeste, fizemos um levantamento incluindo aí 12 equipes do interior da nossa região que a gente vai analisar sobre diferentes critérios. Infelizmente, Celso, muito distante dessa realidade, tá? Bastante absolutamente distante. Talvez mais distante do que nunca. E essa realidade que a gente está falando aqui da temporada de 2023, mas se você for nos últimos anos, outros clubes do interior já, tipo a Chapecoense ganhou a Série B, o Joinville de Santa Catarina venceu, o Bragantino, quando estava entrando no processo com a Red Bull, venceu recentemente. Isso já, estou citando só os pontos corridos, nesse modelo, campeões da Série B. Então, nesse cenário, onde você vê tantos estados com clubes relevantes, em Minas Gerais não foi campeão, mas foi vice-campeão, Ipatinga, depois está até voltando agora, mas foi para a Série A pelos pontos corridos. E no Nordeste a gente vê uma dificuldade de ter um clube nesse patamar, mas não quer dizer que esses clubes não tenham uma força histórica. E aí vai ficar muito claro que existe um filtro. A gente vai fazer um filtro aqui para mostrar que existem clubes de peso que parece, dentro do que é o futebol, clubes da capital, de certa forma, né? E eu quero até deixar claro que não temos ainda um vencedor pré-definido do nosso debate, tá? Isso vai ocorrer ao longo do nosso programa. O que a gente fez foi uma pré-seleção de 12 equipes a partir do levantamento de critérios que a gente foi estabelecendo, tá? Então a gente vai falar aqui do Asa de Arapiraca, de Alagoas, vamos falar do 13 e do Campinense, ambos de Campina Grande, da Paraíba, vamos falar do Central e Salgueiro, a dupla de Pernambuco, do Itabaiana, de Sergipe, o Potiguar de Mossoró, do Rio Grande do Norte, o Imperatriz, do Maranhão, Cavalo de Aço, o Flu de Feira e o Bahia de Feira, ambos de Feira de Santana, a maior cidade do interior do Nordeste, o Icasa do Ceará e também o Guarani de Sobral. Então, essas são as 12 equipes que a gente pré-selecionou a partir de critérios e levantamentos e, a partir de agora, a gente vai começar o nosso debate para chegarmos ou não a um veredicto. É bom chegar. Qual é o maior clube do interior do Nordeste? Dentro dessa pré-seleção que Celso falou, a gente coloca títulos estaduais, feitos fora dos estados, títulos fora dos estados para quem tiver, torcida da forma que é possível mensurar, porque aí tem uma dificuldade maior. A gente mergulhou nas redes sociais, é algo relevante, mas não tem a pesquisa tradicional, porque esses clubes praticamente não são citados nas pesquisas. Ele, obviamente, tem sua torcida, mas não para colocar 1%, como se coloca na margem, e a margem mínima de divulgação, mas isso não quer dizer que não sejam torcidas relevantes, que alguns deles não tenham essas torcidas relevantes. Mas a gente trouxe, pelo menos assim, os perfis oficiais do Facebook. Eu acho que dá para mensurar, de certa forma, uma proximidade ali da realidade. E também participações nacionais, porque nessa escala, e a gente traz muito isso quando a gente já fez dos principais clubes da região, a gente não fala quem tem mais Libertadores. A conta não é essa. Quem participou mais de Libertadores. Exato. Você faz dessa forma. Então, nesse caso, a gente consegue dizer, se alguém participou da Série A, isso é um diferencial. E eu uso muito isso, Cássio. Eu sempre gosto, nesses debates, eu levo muito em conta o se fazer presente. Porque o se fazer presente significa que você está estabelecendo o seu nome, sua história, sua camisa, suas cores, na cultura do futebol brasileiro. Sim, no imaginário do torcedor, no imaginário de quem acompanha, né? Exatamente. No lastro, na história, você traz aquilo. A gente tem guardado lembranças fortes do Bangu, sabe? Por coisa que eles fez. Times que hoje já estão, né, encolhidos, desapareceram, mas
se fazer presente é muito importante, tá? A gente guarda Inter de Limeira, né? Acho que o grande exemplo que a gente cita Bangu aqui... Fred suburbano, mas por ser um clube Isso, menor que chegou à final. Mas exatamente. Inter de Limeira é um clube do interior. Tal. Isso. O futebol, ele tem disso. O exemplo que eu vou citar aqui, só porque eu já entrei, mas ele foge um pouco do exemplo que os meninos estão dando, é o Itacuruba, de Pernambuco, que é uma cidade absolutamente pequena, que o maestro sempre destaca que o estádio tem uma capacidade maior até do que a população da cidade e que é presente em quem consome a cultura do futebol pernambucano por ter participado de um estadual eventualmente O clube colocou a cidade no mapa. no mapa. E O só clube com- colocou... E quando o Celso fala que o estádio tem uma capacidade maior do que a torcida, não quer dizer que o estádio tenha 25 mil lugares e a cidade tenha 20 mil, não. O estádio tem 5 mil, a cidade tem 3 mil. Assim, a escala é muito pequena. Então, De verdade. literalmente, o futebol colocou a cidade no mapa e permanece. Tá? E eu acho que é um pouco disso. Kelson, artilheiro da... Quarto da... lugar, acho que é 2004, 2005, acho que é 2004, talvez. Eu 2004, tive lá, mas 2004 ou mas lembro 2005, não me pouco. recordo assim exatamente. Mas o Itacuruba ali tem seus 20 anos, mas provavelmente eu não conheceria. Eu tive se não lá fosse essa participação no estadual. Na final da Série A2 contra o Ibis. Quando eles subiram. Né? Conhece Itacuruba, quem acompanhou o futebol pernambucano ali na virada do milênio e quem tem algum interesse Não por foi energia fi- nuclear. Eu acho que não foi final, deve ter sido quadrangular final. Sim, é do um jogo acesso. que valia a vaga, É, exatamente. porque final o Ibis fez em 99 e perdeu do Central, só para deixar registrado. Mas E é também isso. Fica registrado que temos uma certa parcialidade aqui na escolha do melhor. Já tá interior, muito porque claro. o cara Não. já jogou a carta do Central na mesa aqui. Infelizmente, o spoiler não será o Central. Mas vamos começar. Mas vai se esforçar para chegar. Viu? Já vai jogar a pedra por aqui, já vai jogar a carta por aqui no nosso primeiro critério, porque a gente vai começar a falar dos títulos fora do estado. Pô, se tu soubesse, o vídeo tá passando atrás. Não sei. Campinense campeão do Nordeste. Isso. Então a gente vai falar justamente aí desse Campinense que conquistou o título da Copa do Nordeste em 2013. Além dele, a gente vai trazer aqui também para a nossa mesa o título da Série D do Guarani de Sobral em 2010 e a tentativa, né, de reconhecimento por parte de Central e 13 em relação às campanhas de 86. Isso. Começando pelo Campinense, para mim é uma relevância enorme essa conquista, porque é o ano da volta da Copa do Nordeste ao calendário. A Copa do Nordeste vai completar 30 anos em 2024, né? Ela de forma intermitente, começou em 94, aí teve uma sequência de anos, depois parou e tal, teve mais uma edição no meio da Justiça, mas voltou em 2013 e até hoje está em sua maior sequência. E E nesse formato, com a atual taça, 2013 já é uma Copa do Nordeste com esse verniz modernizado de agora. Como curiosidade, a taça que o Campinense ergueu, tanto a do Campinense quanto a do Sport, elas têm 7 anéis, porque Maranhão e Piauí, para a CBF, não faziam parte do Nordeste. É um absurdo, mas é o que aconteceu no mapa da bola. Eles jogavam Copa Norte, quando havia Copa Norte. E em 2015, aconteceu óbvio, eles foram incorporados à Copa do Nordeste e botaram mais 2 anéis. Mas só para dizer que o troféu do Campinense é o mesmo modelo, mas com 2 anéis a menos. 2 anéis a menos. Enfim, e ele ganhou numa final que é muito emblemática, porque foi uma final do interior. Uhum. Assim, já tinha tido uma participação no interior na final. O Fluminense de Feira decidiu o título com vitória, 2 empates, inclusive, e ficou até perto de ganhar a Copa do Nordeste de 2003, que já é uma edição esvaziada, mas o Fluminense jogou, o Vitória jogou e quase foi campeão. Mas deixando claro, por exemplo, que a edição que o Fluminense chega na final com o Vitória é uma edição bem menor Essa é do muito... que a que o Campinense e o... Veja, essa aí E o não tem, Asa disputa, praticamente né? não tem transmissão, aquela 2013, enquanto essa aqui já ela já estava estabelecida, já começa com todos os seus contratos e tal. E foi uma final de interior, a única até hoje. Inclusive, é o único título e também reuniu o Asa de Arapiraca e o Campinense, que acabou vencendo Lailô e ganhou o grande título no interior do Nordeste. Assim, até esse momento... E é um título grande, porque a semifinal teve Fortaleza e Ceará. A dupla do Ceará. Cada um passou por um. O Asa tirou o Ceará com gol de Léo Gamalho com 50 mil pessoas no Castelão e o Campinense eliminou o Fortaleza na volta pelo gol qualificado, né? Fez 1-0 e ganhou no gol. Campinense que na rodada anterior tinha eliminado o Sport. Isso. Então, assim, é um título que você não... A final foi contra o Asa. Mas aí tirou o Sport e Fortaleza, e né, no caminho. 2 dos maiores clubes da região, que deixa a campanha ainda mais consistente, né? A campanha do Campinense. E acho que vale destacar que nesse caso do Campinense não é aquela campanha que não seria problema nenhum se fosse o caso. O cara jogou uma vez ali, deu tudo certo e ganhou.
3 anos depois estava decidindo o título de novo. E até os 35 segundos, até a reta final, estava ganhando o campeonato. Estava vencendo 1-0, gol de Rodrigão. Tinha eliminado o Sport de novo na semi. De novo, na final do Santa, mas o Santa empata e o Santa ganha a sua Copa do Nordeste. Mas a final estava sendo de novo... Veja só, e a final também foi no Amigão. O estádio Amigão de Campina Grande recebeu a final da Copa do Nordeste em 2013 e 2016, certo? Sim. A Ilha do Retiro recebeu a de 2023. Só agora, em 2023, a cidade do Recife recebeu a sua segunda final. A decisão mesmo, o jogo de volta da Copa do Nordeste. 14 e 23, né? Não. Ah, não, 14 foi fora, isso mesmo. Foi em 2023. Para você ver, assim, o Campinense conseguiu levar, por causa da melhor campanha, 2 decisões para o estádio de Campina Grande. Para Campina Grande. Então, eu concordo, esse vai ser o grande título do interior do Nordeste, a conquista da Copa do Nordeste 2013 por parte do Campinense. E o programa começa com uma carta muito pesada na mesa do Campinense. Isso. A gente vai analisar, porque nem tudo no futebol se resume a título, senão o programa acabava aqui. Exato. Existem vários outros fatores, tradições, história, tudo que já foi apresentado, que a gente vai mergulhar. E a partir daqui a gente vai basicamente fazer levantamentos de desafiar essa condição do Campinense. Isso. Ele largou na pole. Isso. A gente fez aqui E não tinha muito como começar diferente, porque a gente tem que deixar porque logo... você não pode esconder informação pública que todo mundo sabe. Né? Exatamente. Não adianta fazer um suspensezinho e no final... Mas poderia ser o baralho ele guardar a carta, mas nesse carteado então, aí... Então aqui foi pra mesa. Soltou logo... Foi pra mesa. O Campinense tem o maior título que o interior da região conquistou. Agora a gente tem mais um oficial... Acho que vale citar o Guarani de Sobral. Exatamente. A gente tem mais um oficial e os outros 2 que você citou que estão pleiteando. Porque o do Guarani de Sobral, do Ceará, que ganha a Série D, embora seja a última divisão, mas todos esses aí participaram dessa última divisão. E participam de forma quase que recorrente. Ou não consegue subir, ou não conquistaram o título. Por exemplo, o 13 chegou a fazer a final de 18 com o Ferroviário. Tava louco para ser campeão da Série D. Assim, ou seja, não era que não seria algo menor de jeito nenhum. E o Guarani de Sobral ganhou. O Ferroviário, toda vez que ganha a Série D, joga carta na mesa, diz que é o campeão nacional. Mas jogou agora fato, que é o clube cearense com mais títulos nacionais. É o único que tem 2. Na verdade, só 4 do Nordeste, como o Fred trouxe a curiosidade, só 4 do Nordeste tem mais de um título nacional. O Bahia tem 2, o Sport tem 3, o Sampaio tem 3 e o Ferroviário, independentemente da divisão, Copa e tal, mas sendo oficial, e o Ferroviário tem 2. É um fato, assim, né? Você dá o recorte que você quer e faz a leitura que você quer. O Bahia tem 2 da A, o Ferroviário tem 2 da D, mas ambos têm 2. Exatamente. O Sport tem uma Copa do Brasil, um da A, um da B, tá jogando 3 aí na mesa. E Voinho tem 1 AB, 1 C e 1 D. Voinho. É saber do Voinho no dia que vem aqui. Vou voltar pro interior aqui, Vamos lá. Aí a gente vai falar aqui também rapidamente, só para contar a história da tentativa de Central e 13 validarem aí, terem o reconhecimento do Nacional de 86, né? Série B. Celso, independentemente, esses títulos, inclusive, a gente está gravando um programa num período muito recente, a oficialização da CBF sobre o título do Atlético Mineiro de 1937. Que é uma causa muito mais absurda do que a de Central e 13. Então, mas ali é o torneio dos campeões que a CBF equiparou ao título brasileiro. Fez o que tinha feito em 2010 com a Taça Brasil Robertão e fez a mesma coisa agora. E no embalo disso, Central e 13, na verdade, para ser bem justo, 13 e Central, porque foi o 13 que se movimentou primeiro, entraram para serem reconhecidos como campeões, até porque seriam 4. Eram 4 grupos, o campeão de cada grupo subir para a primeira divisão e não teve uma fase final. O campeonato acabou. E o campeonato acabou. Só os vencedores dos grupos. 13, e os vencedores foram 13, Central, Internacional de Limeira e o Criciúma. E aí, no caso, seria um reconhecimento quádruplo. Assim, todo mundo ganharia. E eles já encaminharam, através de suas federações, tanto a da Paraíba quanto a de Pernambuco, ou seja, algo realmente oficial, de encaminhar o pedido para a CBF examinar a questão. Porém, independentemente disso, na minha opinião, deveria ser oficializado, para deixar claro. Mas, independentemente disso ser oficializado ou não, o feito existe. Eles subiram para a primeira divisão. Certo? Não sei se você concorda. Sim, sim. Se vai ser reconhecido ou não como campeão. E algo que a gente sempre destaca, tá? Em debates mais recentes, em relação à Série B, que a Série B, o acesso ele é mais comemorado, ele é um objetivo traçado de forma mais evidente do que o próprio título. Né? Então, eu acho que, de forma geral, é importante entender que eles conquistaram o objetivo que eles tinham para aquela competição.
na verdade, conquistaram o objetivo máximo, que é disputar a primeira divisão. Não é da D para C, da C, foi da B para A. O modelo atual do Campeonato Brasileiro, com acesso e rebaixamento dentro da competição, porque antigamente os estaduais davam vaga, né? Mas o formato como a gente conhece hoje, caso você não saiba, nem sempre foi assim, mas é de 88 para cá. E já mudou bastante, dava 2 vagas, dava 4, enfim. E é de 88 para cá. Em 86, se ensaiou esse cenário. Nos anos 80, era muito comum, o Campeonato Brasileiro era chamado Taça Ouro, a segunda divisão era Taça de Prata, e teve até uma vez só, em 81, a terceira divisão Taça de Bronze. E o acesso, como era através dos estaduais, o acesso era dentro do próprio campeonato. Um exemplo, Pernambuco tinha 2 vagas na Taça de Ouro. Esses 2 times jogavam a primeira divisão do mesmo ano. O terceiro lugar e o quarto lugar estadual jogariam a Taça de Prata. No caso do ano seguinte, né? Ou seja, o cara está em 86, ganhou 85. Só que o time da Taça de Prata, ele estava disputando o acesso para jogar a Taça de Ouro da segunda fase da Taça de Ouro do mesmo ano. E foi o que Central e 13 conseguiram. Eles começam nesse torneio paralelo e entram na segunda fase do Brasileirão de 86. E é a única vez na história que o Nordeste conseguiu isso. Então, para mim, independentemente da posição que a CBF der, o feito foi alcançado. E é... Primeira vez que o interior do Nordeste conseguiu isso. Primeira e única... Não é primeira porque... De forma dupla, né? Sim. Mas, assim, é um dos maiores feitos do interior do Nordeste, na minha opinião. Sim. E para a gente seguir aqui nessa análise de outros feitos nacionais, vamos citar, obviamente, reforçar que esse é um grande feito em nível nacional, né? Essas campanhas de Central e de 13. Tem o Icasa, tá? De 2013. Era moderna já do futebol, né? Já dentro dos pontos corridos. Uma última coisa de 86, que na hora que você joga o Brasileiro, por exemplo, possibilitou o Central jogar com o Flamengo e ganhar do Flamengo em 86, com 24 mil pessoas no Lacerdão. Assim, só para ver o que aconteceu na consequência daquilo, né? Então, de fato, isso é algo muito importante que o Maestro está pontuando, e dentro dos feitos nacionais a gente vai seguir com esse do Icasa, que o do Icasa é algo nos bem pontos corridos já. Dentro da era moderna, dos pontos corridos, e que na prática deveria ter resultado no acesso da equipe de Juazeiro. Seria assim, veja só. Seria uma carta gigantesca. Nacional. Gigantesca na mesa. Se o Icasa ele consegue naquela campanha de 2013 o acesso. Oficialmente ele é o 5º lugar, mas tem um imbróglio aí, né, Cássio? Em 2013, subiram Palmeiras, campeão, Chapecoense, vice-campeão, Sport, terceiro lugar, e o Figueirense, quarto lugar. Figueirense com 60 pontos, se não me engano, e Icasa com 59. Por si só, o Icasa fez campanha. 59 pontos na Série B de pontos corridos. Na Série B da área dos pontos corridos. Com o Palmeiras dentro, perfeito. E, de certa forma, com o Sport dentro com Supercota, porque não era o Sport Serasa, não, tá? Era o Sport era o Sport cheio do Real ali, tá? Então, ele ficou em 5º lugar. Aí, depois que termina o campeonato, teve a questão de um jogador que estaria em situação regular, um jogador do Figueirense, que resultaria na perda de pontos do Figueirense. E perder 3 pontos pro Figueirense significava que você perde. Você não perde 1 ponto, você perde 3 pontos, né? Daria o acesso, botaria o Icasa em 4º lugar. A Justiça Desportiva não modificou a classificação. E aí, como diz a lei, na hora que você esgota a esfera esportiva, você não pode ir para a esfera civil antes de esgotar a esfera esportiva. Mas geralmente dá um jeito. Mas enfim, mas esgotou, foi e ganhou. Ganhou na primeira instância, foi ganhando nas instâncias, e o caso estava 18 milhões, foi 25, estava uma causa assim, beirando 45, 50 milhões, assim, uma coisa bem... Você nem precisar o número nesse momento, mas assim, porque tem os juros, a causa é de 2013. São 10 anos e o juro vai contando, não é valor nominal não. Ó, ganhou 18 lá, vai pagar 18 agora não. Você vai embutindo toda essa carga, e porque seria justamente o valor que ele deixou de receber, como, por exemplo, uma cota de televisão. E se fosse jogar na Série A, como teria sido o direito da equipe do Icasa, jogaria no Romeirão a Série A... O Romeirão não estava ampliado. Só pra, tá. Mas eu pensei que você ia dizer o seguinte: ele seria o único time do Ceará em 2014 na primeira divisão, tá? Verdade. O Fortaleza estava na C, o Fortaleza estava na Série C e o Ceará estava na segunda divisão. Fez os mesmos 59 pontos. Foram 3 times com 59 pontos. Aquela Série B foi muito equilibrada. Se não me engano, foi... Mas é difícil subir. O único que subiu até hoje foi o Vitória. Se não me engano, 59 foi Icasa... Não me recordo. Ceará
e Joinville. Esses 3 times ficaram ali com 59 Mas pontos. o acesso seria do Icasa, que Celso ia falar da Arena Romeirão. Ali era o Romeirão, clássico. Agora a Arena Romeirão. Agora era a Arena Romeirão, mas acho que a gente pode falar quando chegar em estrutura, para falar que é uma outra carta que, embora não saia do bolso do Icasa, mas que seria uma carta que, para mim, também vale, tá? Mas a gente fala daqui a pouco que seria a Arena Romeirão, mas vai falar na parte de estrutura. Então, para a gente seguir aqui com os critérios, vamos analisar outros feitos nacionais dos clubes do interior do Nordeste, né? Tem o que o Maestro já apontou como um grande feito consolidado, independentemente do reconhecimento ou não da CBF, né? Dos títulos por parte de Central e 13. Mas a gente também tem que falar da campanha do Icasa, porque ela tem uma particularidade muito importante, que é já ter ocorrido dentro da era moderna, dentro da fase de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, e a gente está falando da campanha da Série B de 2013, que por muito, muito pouco, detalhes que vão além da própria performance do Icasa, deixaram o time fora da disputa da Série A em 2014. O Icasa naquele ano foi 5º colocado, Celso, da Série B. 59 pontos. Uma Série B que foi vencida pelo Palmeiras, com o Chapecoense subindo, com o Sport subindo e o Figueirense subindo com 1 ponto acima do Icasa. E aí a história é mais longa e Cássio pode detalhar um imbróglio que até hoje está vivo, tá? Aquilo ali, a gente pode dizer que, de certa forma, a Série B de 2013 ainda não terminou. Tem uma conta a ser paga, né, Cássio? E, independentemente disso, essa é a maior campanha no interior do Nordeste no Campeonato Brasileiro na era de acesso e rebaixamento com pontos corridos, né? Assim, não é a melhor colocação, a gente vai ver, não é a melhor colocação, mas nesse formato, como o Celso define como moderno, ou seja, nos pontos corridos, é a melhor desempenho que o interior do Nordeste já teve, com esse 5º lugar na Série B, o que significa que você ficou em 25º lugar entre os maiores clubes na hierarquia nacional. Né? Somou 59 pontos numa competição de 38 rodadas, que é uma das principais competições do país. Isso. E quando termina a competição, um jogador do Figueirense estaria numa condição irregular, porque já tinha atuado no outro jogo e tal. E aquilo, dentro do regulamento, o Figueirense perderia pontos. 3 pontos, pelo menos 3 pontos. O campeonato já tinha finalizado. O Icasa tenta ir à justiça desportiva, mas acaba não sei se pelo prazo, mas acaba não resultando na correção daquilo. E a não corrigir aquilo, o clube perdeu um acesso. Tipo, não é perder 3 pontos, assim, é simplesmente perder uma participação na primeira divisão. A época era 20, 25 milhões, sei lá, a cota da época. E esgotado, como preza a regra brasileira, né? Esgotado todas as instâncias da justiça desportiva, você pode ir à justiça comum. E o Icasa fez isso e ganhou. E foi ganhando nas instâncias, né? A CBF recorrendo, a causa começou em 18 milhões, mas veja, aquilo foi 2013, a gente está em 2023, hoje está 40 milhões, sem nem precisar o valor atual, mas você vai embutindo juros de lá para cá, multa por recorrer por qualquer tipo de situação desse tipo, é um valor muito grande que a CBF ainda não pagou, mas que eventualmente vai ter que chegar no acordo, porque dinheiro não falta, ou seja, não tem nem como dizer, está na situação de... Os 40 tem para pagar. Os 40 tem para pagar muito mais do que isso. E um entendimento jurídico de que o Icasa tem razão. Até agora, ele não perdeu essa situação, então acho que em algum momento está só protelando, mas em algum momento, como foi inclusive a Copa do Nordeste. Veja só, durou, é só você lembrar, a Copa do Nordeste, quando durou 2013, ela era uma causa de 2003. Curiosamente, 10 anos que se passaram até chegou um acordo. A causa estava em 50 milhões da CBF, em vez de pagar essa multa, 10 anos de competição. Aí deu 10 anos de competição e a competição se estabeleceu no calendário e acabou virando mais do que 10 anos, virando algo contínuo. Tomara que o Icasa, se não receber tudo, que pelo menos chegue a um acordo vantajoso para o clube. Mas, independentemente disso, ele teve a condição de subir para a primeira divisão. Isso seria uma carta, assim... Primeiro, essa carta já é boa, Sim. O 5º lugar. Mas a carta do acesso, o 4º lugar... Os pontos corridos, Porque não é ser 4º lugar. Porque a gente vai ver que o Central já foi 4º lugar, por exemplo, assim, mas é o 4º lugar que significa subir. Então seria uma carta demolidora. E jogar um ano de Série A, no mínimo, né? Isso, no mínimo. Num cenário onde Ceará e Fortaleza não estavam. Porque, por exemplo, hoje o Bragantino... Com a Copa do Mundo sendo disputada no Brasil, no ano nobre. Mas veja só, o Bragantino sobe para a primeira divisão, mas tem o Santos, o São Paulo, o Corinthians. Tá entendendo? Não. O Icasa sobe, o Icasa representa o Ceará na Série A. Da Copa do Mundo, assim. O Ceará estava na Série B e o Fortaleza estava na Série C.
O Ceará termina com os mesmos 59 pontos do Icasa, mais atrás nos critérios de desempate. Impressionante. Então, esse seria veja o que seria 2014 do futebol cearense. Tipo, Copa do Mundo no Castelão. Ó, o clube desse estado aqui, da Série A, é o Icasa do interior. O da primeira divisão. O da primeira divisão, né? Então, esse feito em casa realmente é uma carta dessas muito, muito pesadas, muito relevante. Poderia ser mais, tá? Já é bastante pesado. Para ser justo, eu não dou a essa carta o peso do acesso. Eu também não dou, infelizmente. Infelizmente. Embora o clube tivesse até essa questão. Mas o quinto lugar por si só... E ainda o fator jurídico pesa também, tá? Ou seja, ele não é o peso só do quinto lugar. Que tinha o peso Palmeiras, Sport. É o peso do quinto lugar mais a questão jurídica. Isso, mas ainda assim, ou seja, ele está no meio do caminho. Quinto mais. Quinto mais. Mas quinto mais. É a justiça não foi ágil o suficiente para dar Perfeito. A quarta posição para ele, né? E a gente, para fechar aqui, ou pelo menos somar aqui um ponto à nossa análise, a gente vai falar de outra campanha do Central, né? Agora em meados da década de 90. Dentro do... acho que citar de uma vez só Central e Catuense nesse caso, porque foram, acho que, as duas oportunidades onde o Nordeste chegou mais perto de conseguir o acesso da B para A, porque já tiveram acesso da D para C e da C para B, mas eram... Veja só, ambos ficaram em quarto lugar, mas subindo apenas 2 clubes. Isso. A Catuense ficou em quarto lugar em 89, subiram 2 clubes de São Paulo, o Bragantino foi 2 vezes campeão do interior, 2 vezes campeão da Série B, 89 e 2019. E o vice-campeão foi o São José. O 19 já no estágio... Red Bull. Mas Red ali é o Bull, Bragantino, né? clássico. Preto e branco. Alvinegro, Leãozinho e tal. Escudo parecido com o do Santos. E o vice-campeão foi o São José, de São José dos Campos de São Paulo. E o terceiro lugar foi o Remo. E a Catuense ficou em quarto lugar. E em 95, que... é um azar, assim, miserável. Porque o quadrangular que o Central pegou foi com o Mogi Mirim, que era o grande clube do interior de São Paulo naquele momento, Carrossel Caipira, e Atlético Paranaense Coritiba. Porque era na época de ter um quadrangular final. Isso. O Central chegou lá, uma campanha muito grande, muito boa, muito forte. Eliminou o Santa Cruz, que era o campeão pernambucano, um time muito bom de Luiz Carlos. Um dos maiores jogos da história do Central no Lacerdão, mas no quadrangular final foi muito mal e ficou em quarto lugar. Nessas 2 edições, Catuense 89 e Central 95, só subiu o campeão e o vice. Para além de campeonatos brasileiros, a gente vai trazer também 2 campanhas, porque eu acho que são marcantes e bem importantes a gente trazer aqui, que é referente à Copa do Brasil, na edição 2005, e logo com 2 clubes nordestinos chegando aí nas quartas de final. 2005 é um ano muito atípico, porque o campeão vai ser no interior também, o Paulista de Jundiaí. Tá, assim, interior, a gente está falando muito do interior, o campeão foi um time do interior de São Paulo. É impressionante que o interior de São Paulo mostra força, né? E o Baraunas e o 13 chegaram às quartas de final daquela edição. O Baraunas tira o Vasco, que é o famoso jogo de grande goleiro do São Januário, com Cícero Ramalho, né? E depois vai cair para o Cruzeiro, 2 derrotas, uma de 7-3. Já o 13 aí é drama. Inclusive para o 13... Se o Campinense tem a carta da Copa Nordeste, veja que o 13 é mais diversificado. Né? Joga na bolsa, assim, bota aqui, ali, ações, fundos imobiliários, vai diversificando a carteira, né? Porque ele tem a questão de 86, e nesse caso agora, esse para mim é um feito extremamente relevante, que a gente está falando de era moderna. Como assim a Copa do Brasil de 2005 já? Total. Século XXI, pô. Assim, o jogo foi contra o Fluminense, que depois seria o vice-campeão, afinal perdeu do Paulista. Perde o primeiro jogo no Rio, ganha na volta e foi eliminado nos pênaltis por 9-8. Meu irmão, assim, 9-8 para eliminar o Fluminense e ser semifinalista. E sabe o que é o absurdo isso aí? A semifinal teria sido 13 Ceará. Já pensou assim? Impressionante, velho. Teria sido 13 Ceará a semifinal. E do outro lado, Cruzeiro e Paulista de Jundiaí. E Cruzeiro e Paulista. Foi Cruzeiro sempre, acho que foi, né? Sim, se goleou. É verdade, porque falasse de edição boa, Fred. Eu nem lembrava. E o Paulista. E o Paulista tirou e foi campeão. Pronto. Mas aí teria sido isso. E acaba mudando a história, né? Se veja que... Impressionante. Pênalti muda a história do futebol. Mas nesse caso aí, tirou esse jogo. Tirou o Nordeste da final. Tirou o Nordeste da final da Copa do Brasil. Seria 13 o Ceará. O 13. E cá pra nós. Antes do título do esporte. Se o 13 vence, aí eu acho que
era a maior, talvez fosse a maior carta. Total. Pô, sem dúvida. Isso aí seria uma carta muito, muito grande. Porque quarta de final, é preciso destacar que, assim, nesse caso foram dois, as duas únicas vezes, pelo menos, do levantamento. Já teve outros clubes menores, o Corinthians Alagoano, mas o Corinthians Alagoano é de Maceió, só para o cara lembrar. E o Baraunas é de Mossoró, tá? Isso. E a gente fala, pô, mas vocês citaram o Potiguar, mas tem um sentido para tal Potiguar e não Baraunas, que é o de títulos estaduais. E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Antes a gente vai falar também das participações desses times na elite do futebol nacional. Tá? Vamos aqui com 3 listas aqui, divididas aqui em 3 momentos. No Brasileiro Unificado, o líder desse ranking entre os clubes do interior do Nordeste é o Campinense, que tem 11 participações. O 13 tem 9, o Itabaiana tem 5, Fluminense de Feira tem 4, o Central 2, o Asa e o Potiguar, 1 participação cada um. O 13 jogou a carta, tentando fazer o full house, né? Na hora da Copa do Brasil. Aí o Campinense eu acho que foi recuperar agora. Mas aí tem um ponto que é fundamental falar, até para 13 e Campinense. Quando a gente está trazendo o Brasileiro Unificado, a gente está trazendo as vagas geográficas. Tá? E a Paraíba é um estado em que existe uma... Isso pesa a favor deles, na minha opinião. Exatamente. Pesa a favor deles, mas é uma realidade estabelecida. A Paraíba é um estado em que a capital e o interior se equivalem no futebol. Isso que Fred trouxe em relação às participações, eu acho que é um dado real. Mas, ao mesmo tempo, o clube não pode ser punido por ter conquistado títulos naquele momento onde dava vaga. Claro, ele poderia não ter ganhado nada. Só para ilustrar o seguinte, você vê o Central com 2 participações. Ele teve que ficar à frente aí, ou lutando por essas vagas. Num estado muito mais difícil. Fluminense de Feira é a mesma coisa. Você não encontra cearenses. Por isso que aquela participação lá de 86... ela tem um peso, é um brasileiro. A gente tá falando, o Campinense tem 11, os caras estavam falando que do Central e do 13 lá que tem 1, mas aquela é mediante um cenário de acesso. Aqui é de estadual. E quando a gente falou, quando o Celso trouxe os dados unificados, a gente tem até o próximo recorte, que é só de 71 para frente, onde já é mais... Mas ainda geográfico? Mas ainda geográfico, mas é mais enxuto. Sim. Nesse caso, que era da Taça Brasil, para o Campinense reinou na Paraíba nos anos 60, mas aí ele teve o mérito de fazer essas vagas valerem resultados, Fred. O Campinense é um dos maiores pontuadores do Nordeste na Taça Brasil. Não sei se você sabia, é G4 do Nordeste, pontuadores da Taça Brasil, junto com Bahia, Náutico e Fortaleza. Primeiro, que ele participou várias vezes e fez boas campanhas, como, por exemplo, a de 62, não tem a Taça Brasil era como era o Brasil na época, né? Estrutura difícil de viagens, então as primeiras fases eram regionalizadas. E havia a fase Norte e Nordeste, que pelo regulamento, só existia no Norte e Nordeste. Ela valia um torneio à parte, a Taça Norte. Mas esse caso, esse Norte, significando o Norte do Brasil inteiro. Norte e Nordeste igual a Norte, para não confundir. E isso era pelo regulamento, isso era um título à parte que era dado dentro da competição. E é o que se tenta oficializar até hoje, o Náutico é tricampeão da Taça Norte, o Bahia também, o Fortaleza ganhou. E uma dessas finais, ela aconteceu entre Sport e Campinense, porque ambos foram eliminando seus adversários. E isso foi, dentro da Taça Brasil, esse jogo representou como se fosse oitavas de final. Imaginar que em algum momento, assim, para a partida era oitavas de final. Não, desculpa, quartas de final. Porque daí o Sport ganhou do Campinense e foi semifinalista. Fez a semifinal com o Santos. Mas, oficialmente, o Campinense estava nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Porque chegou lá. Então, ele tem o benefício de ter sido um acesso mais fácil, porque você entra através do estadual, mas dentro da competição nacional, o Campinense, porque outros clubes foram presas fáceis assim, o Campinense conseguiu o resultado. Então, acho que eu estava falando da diversificação do 13, o Campinense volta a ter mais uma carta agora. Seguindo aqui com o recorte de análise das participações em campeonatos brasileiros, né, da Elite, a gente vai falar desse recorte de 71 para cá, onde que o 13... é quando o velho, já se pode chamar de velho brasileiro, né? Velho brasileiro. Que é o que a gente aprende a ser o certo, o que era oficial. Tá virando aqueles episódios de dinossauro, né? Que tem umas 3 eras assim, o brasileiro tá começando a ficar desse jeito. Mas assim. Isso é o que se chamava de Campeonato Brasileiro quando se jogava. Isso. Tinha o Campeonato Nacional, sempre quem é dessa época, mas era Campeonato Nacional de Clubes. Porra, bicho, no jornal era Campeonato Brasileiro, assim, sem forçar muita barra, dá pra dizer que era.
E aí a gente tem o 13 seguindo com uma boa participação, né? Teve 9 participações somando tudo, né? Com o Brasileiro Unificado. São 8 participações a partir dessa versão, desse recorte de 1971 para cá. Tá? Itabaiana tem 5, o Campinense despenca para 4, o Flu de Feira 3, o Central 2 e segue também com Asa e Potiguar, né? o Asa e Potiguar com uma participação cada um. Dá para citar. São quantos clubes de 71 para cá, então? São 7 clubes. Veja só. Isso não são os 7, porque tem outros mais dos que a gente está analisando. Como enxuga a lista. Sim. Ela fica extremamente curta. E, nesse caso, como o 13 fala assim, se vocês estão falando que esse vale mais, eu estive mais presente nesse formato. Então, o Campinense, ele decai, ele passa a não fazer parte do cenário do Campeonato Brasileiro da forma como era, pelo menos até 2010. Porque até 2010 ninguém não se conversava dessa forma, não. Ninguém discutia quem é que tem mais participações do Campeonato Brasileiro. Claro. Era o 13. Aí agora você junta tudo, é sempre importante dar os 2 recortes, mas também é importante dar justiça ao recorte que era o principal recorte. E aí tem um recorte brutal, que é de onde eu particularmente considero, quando a gente fala sobre participação em Série A... Só tem 2. Mas o que eu considero mais concreto, porque aí acaba de existir a questão geográfica. A questão geográfica é deixada de lado e tudo vira mérito, que é quando começa, né, o acesso e rebaixamento. E aí o interior do Nordeste nunca conseguiu disputar a elite. Não tem nenhuma participação. De 88 para cá. O que chegou mais perto foi o que a gente já citou aqui. O Icasa, o Central, o Icasa de 13, o Central de 95 e a Catuense. E a Catuense lá de 89. 86 de Central e 13 é um acesso, mas eles vieram do estadual. Mas perceba que a composição do Campeonato Brasileiro, para chegar ali de 88, ela teve... ela vai maturando. Ela vai maturando, tem a questão de 87, quando é dividido, quando o módulo verde e amarelo, eles classificam 24 clubes para a primeira divisão, os outros ficam de fora, já começam a compor a segunda divisão. Então, de alguma forma, o próprio acesso e rebaixamento, a raiz dele vem dos estaduais, porque você precisou ir para o Campeonato Brasileiro, maturou aquilo e depois você implantou. Existia acesso no ano do Central, no ano. Central e 13, dentro do mesmo ano e sem rebaixamento. Existia acesso. Para o mesmo ano, mas até ali, porque já estava mudando. Mas é o seguinte, para ficar mais claro, você jogava... O que poderia acontecer no início dos anos 80, Fred? Você jogava a Taça de Prata e conseguia o acesso para a Taça de Ouro. Se eventualmente você fosse campeão, você teria que buscar de novo a vaga. Estadual a vaga. E aí você fala, é tão absurdo. Era absurdo. O Sport foi 10º lugar em 80, 10º lugar em 81, 9º lugar em 82, 8º lugar em 83. Assim, 3 anos seguidos no G10, não jogou 84. Isso, normal, não conseguiu, porque assim era a regra. Porque não conseguiu vaga no estadual e caiu na Taça de Prata. Assim era a regra. Assim era a regra. A gente muda o critério aqui para falar da performance de cada um desses times dentro dos próprios estados. E aí a gente vai para a lista de títulos estaduais desses clubes aqui do interior da região. Que lidera essa lista aqui. E aí, naturalmente, essa lista vai trazer, nas primeiras posições, os clubes de centros, né, de estados em que o futebol ele é menos desenvolvido na região. É natural. Sim. Porque esses títulos só são conquistados na ausência dos protagonistas da região. Né? Isso. A gente vai ver a dupla de Campina Grande, também como reflexo direto de algo que a gente já passou por aqui, que é a força do centro de Campina Grande no interior do estado em relação ao histórico do futebol na Paraíba. Né? Então, Campinense 13 tem, respectivamente, 22 e 17 títulos. O Campinense tem 22 títulos. É o clube do interior do estado com mais títulos estaduais, aqui da nossa relação, seguido do rival, o 13, com 17 títulos estaduais. A Itabaiana tem 11 títulos, o Asa... De Sergipe, né? De Sergipe, tem 7, né? O Asa de Arapiraca, em Alagoas, tem 7. O Cavalo de Aço, Imperatriz, tem 3 títulos maranhenses. O Potiguar de Mossoró tem 2 títulos potiguares. O Flu de Feira tem 2. O Bahia de Feira tem 1 título. O Salgueiro, aqui, o único de Pernambuco a furar essa bolha do trio de ferro da capital, principalmente. Também outras equipes aí da capital. A gente vai ter com 1 título.
O Icasa também tem um título, e Central e Guarani de Sobral nunca conquistaram um Quais título foram os estadual. anos Bahia do de Feira Fluminense de Feira, Cássio? 63 e 69. E é importante destacar, tipo, esse 0 do Central é o que tira o Central da jogada. É na hora que todo mundo tem um campeonato e o Central deu azar, entre aspas, de jogar no centro. E, sobretudo, jogar no centro que em algum momento estava desenvolvido, né? Sim. E não Que conseguiu. durante a maior parte do tempo Foi desenvolvido, ou mais foi desenvolvido ou segundo. E- Que, de certa forma, também pode ter contribuído para o próprio Para Central, outros né, resultados, puxando. para outros Isso. resultados do Central, Isso. mas não pro cenário E local. ser um dos 3 centros mais... Veja só, Pernambuco, Bahia e Ceará são os 3 centros mais desenvolvidos de futebol. Pernambuco tem um histórico de ter 3 grandes. Hoje em dia, esse histórico até ruiu, mas Mas tem era três grandes muito mais tradicionais. complicado nos anos Claro que 80, era. nos anos 90, você conseguir furar 3 bolhazinhas, né? Porque... Fred, quando você falou, teve uma coisa que você disse dos grandes centros, e eu na verdade, estou meio que perguntando, que eu fiquei na dúvida, que você falou que os protagonistas fazem com que esses clubes tenham mais títulos e tal, mas assim, tirando Ceará, Bahia e Pernambuco, que, por exemplo, poderia a cidade de Mossoró ela tem o Baraunas com um título e o Potiguar com 2 títulos. Poderia a cidade de Mossoró ter 2 times, cada um com 15 títulos. Poderia. E não tem. Sim. A Imperatriz do Maranhão poderia Sim. ter. Poderia acontecer isso no Piauí. Poderia ser. A Itabaiana, por exemplo, até tem, mas Tem, assim, mais sim. exatamente. Então, nesse caso, isso. Eu continuo achando que é um peso muito a favor. Sim. É o único estado onde o interior consegue fazer, onde você enxerga... Tem mais títulos que a capital. E você enxerga... Não, tem, porque tem outros clubes menores. Menores vão somando, Vai né? somando. Mas assim, dos atuais, né, tem. Né? Mas assim, é um único lugar onde você coloca, vendo de fora, pelo menos aqui na Paraíba talvez enxergue de forma diferente, mas vendo de fora, que eles são equiparados. Sim. Isso não acontece. Então, Santa Catarina, mas não no Nordeste. Né? No Nordeste, No Brasil, É inclusive Santa Catarina. Que inclusive é muito mais, porque são muito mais cidades do interior envolvidas nesse processo. Parece um pequeno país ali totalmente. disputando isso. Então, esse cenário ele é muito favorável aos paraibanos, a dupla de Campina Grande, melhor dizendo, mas até os paraibanos de uma forma geral, porque o Souza já ganhou o campeonato, o Santa Cruz de Santa Rita... Alto Esporte. Não, o Esporte é daqui, capital. é da capital, mas é outros clubes. Tô falando outros clubes do interior. Outros clubes do interior que já conquistaram. E isso, para mim, pesa muito a favor deles. Mas você também não pode dizer que para o Icasa era muito mais difícil ser campeão. Muito mais difícil. De Feira. E antes que esses caras estão errando o Icasa. O Icasa, a gente sabe que trocou o CNPJ. Que o Icasa atual, algumas pessoas não consideram o Icasa atual como campeão estadual. Consideram que tem 2 vice-campeonatos cearenses ali já no 2006, se eu não me engano, mas que não tem esse 92. Mas assim, trocou o CNPJ, mudou uma palavra no nome, mas o cara que era o torcedor de casa ali é o torcedor de casa agora. Sim, como do Bragantino com o Red Bull Bragantino. O Bahia, o cara não troca. Outras questões. Porque se você parar a pensar, todo clube que for SAF é um outro CNPJ. Exatamente. E ninguém vai ficar considerando, ou vai passar a listar agora. Só a SAF ganhou X títulos e a associação. O Manchester City, vamos logo para a origem. O Manchester City é torcedor que era do mesmo. City pobre, Não, continua mas sendo eu, City. mas eu né? entendo que até numa divisão muita gente coloca e tal, mas nesse caso, assim, eu acho difícil. Eu considerei, tipo, Novo Horizontino, que a gente falou, né? Teve uma mudança. que virou Grêmio Novo Horizonte, ou seja, o Novo Horizontino atual não é o que foi o vice-campeão paulista de 90. Mas, pô, o estádio é o mesmo, as cores, a gente tá tudo igual. Pergunta pro torcedor, não, pô, a gente tá tentando chegar na final uma vez ainda. Ignorar que já chegou. Fiorentina. Essa acabou, né? Nem sei como é que ficou o processo dela diferente. Mas assim como por acaso a gente ressalva a dificuldade que era ganhar um estadual, como o próprio Salgueiro, o último estado do Nordeste a ganhar um título interior foi Pernambuco, em 2020 só. Mas o título de casa é dividido com 3 também, tá? Assim, Ceará, Fortaleza, Tiradentes e Casa. Deu uma bronca lá no Cearense e a galera disse, meu irmão, pronto, todo mundo ganhou o campeonato. Distribui troféu aí. Bota 0,25 aí, Celso. 0,25. Não, só pra... É feito teco de futebol americano. Você divide, né? Se dividiu, se 3 caras vai em cima, é 0,3 para cada um teco. Pronto, 0,25. 0,25. Temos algum critério ainda? Temos um último critério, que é o critério de popularidade. Como o mestre destacou, a gente vai sentir aí a ausência de dados relacionados a pesquisas mais tradicionais, institutos de pesquisas, fundamentalmente porque, na maioria dos casos, os clubes não vão alcançar a representatividade mínima na pesquisa para que eles sejam Ou até por falta de pesquisa local, tá? E também por falta de pesquisa local. Até por serem clubes locais, o recorte muitas vezes nem acaba chegando. E por vezes até é difícil medir, porque em muitos casos, infelizmente em muitos casos,
uma parte dessa torcida pega o próprio time local como segundo time. Tipo, é o cara da cidade dele, o cara torce, mas o cara torce por outra equipe, ou de outro estado. E muitas das pesquisas, elas citam qual o seu time, é normal, qual o seu time do coração, mas poucas pesquisas falam, você tem uma simpatia por um segundo time? Porque esses times Passou apareceriam. até aparecer em algumas pesquisas, Mas não o- aparecia, né? tipo, Mas não é a maioria. Não é a maioria. O Datafolha se fez, por exemplo, não divulgou a última grande pesquisa, foi uma pesquisa enorme e não tinha esse dado. Mas a IPEC, que é o antigo pessoal que fazia o Ibope, já colocou. Enfim, isso poderia ajudar, mas como não foi feito, é difícil medir, então acho que o Facebook, observando. É uma coisa muito simples, os perfis oficiais. Quem é que segue Instagram, lá? né? O Instagram, né? O Maestro falou Facebook já Desculpa, duas vezes aqui, não, mas é o mesmo Instagram. grupo. Tá em casa, é meta. é É tudo da meta. É tudo da meta, mas é o É o Instagram. Zuc. Que é hoje a rede social mais utilizada do país, né? Sim. Regularmente utilizada. Então, a gente fez esse levantamento dos perfis no Instagram, lembrando que a gente está aqui em meados de setembro, tá? Então, para você ter um dado atualizado, qualquer coisa... E você vai sendo precisar justo, buscar. Celso, só para deixar claro, né? Perfil no Instagram não é pesquisa. Não é pesquisa. Não é. Isso Ele- é apenas ele- um um critério que a gente parâmetro. trouxe para um parâmetro. Um Perfeito. parâmetro. parâmetro. Ele foi vulnerável durante muito tempo a inserções De compra de de seguidores, compra de seguidores. A gente não etc. sabe a história do Instagram de cada um aí. Isso. Né? Mas é um o que tem a parâmetro mãos. que a gente conseguiu definir que ele é palpável. Né? Palpável. Com as ressalvas que a gente está fazendo aqui. Ninguém aqui vai tratar Instagram como censo, tá? Isso. Então, vamos só fazer essa ressalva. Mas é a ferramenta que a gente tem aqui e é com ela que a gente vai trabalhar. Quem lidera aqui, mais uma vez, esse ranking é a equipe do Campinense. Eu diria a dupla de Campina Grande. E aqui, meu amigo, a disputa é cabeça a cabeça. Porque o Campinense, enquanto a gente estava gravando esse vídeo, tinha 112 mil uns quebrados seguidores. Enquanto o Cássio vai consultar Ah. se o Instagram mudou alguma coisa entre a Tempo produção... real, tempo real. Tempo real, vamos aqui, tempo Eu real. entrei no Twitter, viu? Ah. E no Twitter, os dois clubes estão na casa de 35 mil. Aí é. Reflete o mesmo empate e também com o Campinense um pouquinho na frente. Mesma coisa aqui, 112, 111 é empate técnico, tá? Assim, Empate técnico. O cara que tem 112 não cresce pro de cima de 111, não. Assim, Cresce, não, que é cresce não. muito... Até cresce, né? Até cresce. Ali mas- no micro-universo Claro, cresce. que tá na cresce. frente, mas assim, é um empate. É um empate técnico bem claro, né? Dentro de qualquer pesquisa. Isso. Mas assim, então... Veja, com diferenças muito maiores do que essa, ainda seria empate técnico. Seria empate técnico, justamente. Mas 112 mil contra 111 mil, aí vê como já começa a cair consideravelmente. O terceiro colocado desse ranking é o Asa, que vem com 78 mil, já considerável, mas com uma distância também de 30 mil e pouco para a dupla de Campina Grande. Mas a Arapiraca que foi um time recorrente num recorte Na da Série B. Série né? B, né? Conseguindo acesso. Ele Isso, foi dado C para B. Deu trabalho pra caramba, tá ampliando o estado lá. O Dava Fumeirão. trabalho até pra galera ir cobrir, né? Porque não é uma viagem fácil de você fazer, é muito distante, né? Mas lembra, mas ele não enxergava nada quando jogava. Mas o Arapiraca foi muito importante, porque ele passou muito tempo, assim, para o futebol alagoano, ele passou muito tempo, assim, sem grandes conquistas, sem conquistar nada, na verdade, para ser bem preciso, era só CSA, CRB, CSA, CRB, aí ele volta ali em 2000, dos 7 títulos que ele tem, 6 são de 2000 para cá. Um em 1953. Eu fui ou seja, assistir um título lá do Asa. O próximo time aqui da lista, já tu foi assistir um título lá? Eu trabalhava numa revista na época, Eu até parei, aqui, mas chamava Resenha Esportiva, aí a gente foi fazer um jogo da comprava. final. qual foi a... A final do Alagoano. Qual ano? Não lembro qual Repórter foi o do ano, ano, qual era. Eu comprava a revista. Não lembro qual foi Qual o ano, ano. pra falar Foi o cansaço? CRB, eu acho que foi CRB. É, não, 2000. 2000 iniciozinho, ou 01. E aí eu fui pro jogo em Maceió. Ai, velho. Asa, eu acho que não me lembro agora se era CRB, eu acho que era CRB. Mas Eu tenho gostava da certeza revista, esse cara aqui trabalha. Tá vendo aí? O menino, esse cara... não. Peraí, sabe, presta aqui teu caderno. Né? Vou dar um autógrafo a ele, né? Dê um autógrafo aí. Assine essa procuração em branco aí, por favor. Por favor, me dê essa procuração em branco aí. Pronto, guardar aqui, ó. Ó, o próximo dessa lista aqui me chama muita atenção. De verdade. É o Bahia de Feira. Tá crescendo. Chama muita atenção e abre novos debates. Porque o Bahia de Feira já vem nessa reta de SAF, nesse conceito basicamente de clube empresa, um clube que está vinculado a um grupo também da cidade, da área de educação lá de Tirou o de Feira de pentacampeonato do Santana. Vitória, em 2011. Tirou o penta, é verdade.
Tirou o Penta do Vitória. E tem 66 mil E aí, seguidores. Celso, chama muita atenção, pule a lista para ver quanto o O Fluminense último. tem. Perfeito. Só vai fazer sentido essa comparação quando eu fizer isso aqui, porque a gente cresceu tendo o Flu de Feira como o terceiro E clube. vocês citaram aqui, De Bahia, a gente está da falando da Bahia. maior cidade do interior. Mas ao mesmo 616 mil habitantes, segundo o censo do IBGE. Mas assim, por isso que é só um parâmetro. Porque dentro do que se vê no estado, não acho que a proporção seja que tá Vou aparecendo mostrar aí. qual é. É 66 mil seguidores Do Bahia de do Feira. Bahia de Feira contra 19 mil seguidores Eu do não acho- Flu de eu- Feira. Mas, Não já não acho há um que vai- debate, Cássio. De fato, eu não tenho nem conhecimento profundo da realidade lá, mas eu me lembro que dentro do 45 minutos houve um, Mas tá aí, é um houve dado. um debate, acho que Cássio Cardoso trouxe, de como está sendo acelerada A migração. mudança Hum. em Feira de Santana. Como está se acelerando a mudança, né? O Fluminense joga no estádio Joia da Princesa, né, que é o estádio da cidade, um bom estádio, mas o Bahia de Feira, acho que juntando isso, até já está na reta final do programa, já vai colocar na Arena estrutura. Cajueiro. Tem a Arena Cajueiro, Já, que já trabalhei nos dois estádios. é o estádio Tudo 2018. aqui rodou, viu? Rodou. Eu não rodei isso tudo, não. 2018 e foi ampliado 2 anos depois. Cabe 7 mil pessoas hoje, é um campo sintético, A autorizado, gente né? podia fazer um programa em breve, né, sobre grama sintética, grama natural. Muito boa ideia. Muito boa E ideia. aí, no caso da Arena Cajueiro, ela é a única desse processo do Nordeste, já está ali, já tem alguns anos, na verdade, e é um clube que disputou recentemente, inclusive, o Campeonato Baiano Novo, disputa, Isso, pesa muito, pô. disputa a Série D com Copa regularidade. do Nordeste, Copa do aparece Nordeste. ali. Então, em termos de estrutura, é um clube que conta muito dentro dele mesmo, tá? Tipo, o estádio dele, a estrutura dele, campo para treinar e Por tal. isso que eu falei que o Bahia de Feira, ele abre um futuro desse debate. Né? Isso, mas porque de estrutura, a gente falou do Icasa agora, é lembrar, tipo, o Icasa hoje, a gente fala da primeira divisão, mas se fosse hoje, o estádio é bem Arena novo, Romeirão, né? teria o único estádio do interior incontestável Pronto para jogar Série A. pronto para jogar Série A. Ou não teria dizer, pô, mas esse estádio não tem iluminação, Esse não tem laudo assim, aqui. esse laudo aqui, não sei o quê. É um estádio onde você esse estádio pode receber jogo da Série A, que é a nova Arena Romeirão, que é o estádio mais moderno do interior do Nordeste, mas é um estádio da cidade, tipo, não é do Icasa. Municipal. E em termos de propriedade, por exemplo, aí você vai para o Central, não tem, o Central é maluco, o Central tem carta aqui, 0 ali, depois tem carta aqui, 0 ali. O Lacerdão é... Segundo, 88 milhões de reais o estádio Central. É na frente, para quem não conhece, cara, fica na frente do Não, shopping. não vale muito. Não, 88 milhões de reais. na frente do principal shopping ali, uma das principais avenidas. Que se o shopping quiser ampliar, só tem ali. É, o cara não tem- faz um corredor, Ou se, atravessar. o Central quiser ampliar, vai ter que derrubar o shopping. derrubar o Tem shopping. que respeitar o Tem que Central. respeitar o pô. Central. Respeito. Mas Então, enfim, ou seja, patrimônio que conta também, porque numa dessa aí, Conta. veja só, tem gente que não tem de onde tirar, e o Central, Sim. em último caso, teria de onde tirar quase 100 milhões de reais. seguindo a lista, o próprio Central, tá? O Flu de Feira, o Bahia de Feira tem 66 mil, o Central vem com 54 mil, Imperatriz no Maranhão vem com 53, Respeito. Salgueiro 47. Me surpreendeu esse número. Também. Aí Itabaiana 40, porque Salgueiro também é uma cidade muito pequena, apesar de estar muito presente já o nome Salgueiro, principalmente por conta do time, tá? Pra Sim, gente é. aqui, Salgueiro é uma cidade Muito pequena. pequena, é. Mas Ela é uma cidade que ela é um entroncamento Mas aí, de várias Mas aí atraiu rodovias. muito o estadual. É, Até- e conseguiu você é jogar obrigado lá, a seguir, de certa Corinthians, forma. Série é. B. Flamengo, Internacional, Entrou muito no Santos. mapa. Aí você vai. Todo mundo foi jogar lá. pô. Aí Isso. você vai ter. Porque tem um. Não, isso não é um cesto de torcida. Né? O Instagram não é um cesto de torcida. Então, assim, muita interesse, gente. né? Pessoas que seguem É clubes só, de ver futebol. é só ver o Instagram do Ibis. Pessoas que perfeito. seguem clubes de futebol acabam colocando o Salgueiro no radar. A imprensa de Pernambuco, os torcedores do Mas não é só- esporte, isso é uma Náutico parte. Santa, Mas uma parte, não é uma sombra. mas diria que isso é a maior parte, não para ficar Não, justificando. não, Isso pode colaborar. Eu acho que é muito mais uma região, pessoas, não só de Salgueiro, mas de Serra Talhada, Salgueiro, qualquer cidade próxima ali, diz, ó, os sertanejos. Porque é um também. clube de baixíssimo público no estádio, né? Não, se tornou. Na época do Todos com a Nota, botava 8 mil ali. mas é pra todos com a nota. Não, Na é época, mas Salgueiro era um dos poucos estádios, o Cornélio de Barros era um dos poucos estádios que a gente frequentava e que tinha realmente a maioria da torcida Total, da equipe total. local, sabe? Arapiraca era pau, era também. E os de Campina Grande, sem dúvida. Sim. nenhuma. da Não, experiência lógico. que eu tive aqui cobrindo o estado de Pernambuco, principalmente, muitas vezes era assim, você vai para um estado, vai ver o jogo 7 de setembro em Garanhuns, vai ter mais torcedor do Sport, do Náutico, do Santa do que do próprio 7, e isso vai fazer... Salgueiro não. Em Salgueiro não, em Salgueiro é cacete, a torcida dos clubes da capital vão ficar encostadinho Caruaru lá é no fundo. dividido, mas em
É porque a cidade é maior também. É, e tal, cidade é maior, mas tem espaço, né? O tem estádio pra- comporta tem pra isso, todo mundo. né? Terminou essa lista pra gente. Passando rapidamente aqui, Salgueiro 47, Itabaiana 40, Icasa 37, Potiguar 34, Fluminense de Feira, que a gente já tinha falado, 19, e o Guarani de Sobral com 5. Contra o Guarani 5 sobre mil. pesa contra aí. Então, agora fica a pergunta, né? Que é o nosso veredicto. Qual é o maior clube do interior do Nordeste e por que é o Campinense? Que eu acho que não tem muito de onde fugir, né? Ele venceu. A torcida, com alguma sobra. a torcida pra mim é um empate, tá? Assim, deu um empate, porque eu não vou dizer que Campinense 112 a não, 111, não, não, ficou um empate. Mas sempre vem de fora, assim, sempre foi equivalente nas pesquisas, sempre mostram dessa forma também. Há uma equivalência. E, obviamente, Estrutura. na hora vai ter algum dado, vai mostrar o cara do 13, mas tem tal pesquisa, disse que é maior, talvez, e deve existir, mas a equivalência, só para dizer que não é uma carta que se sobrepõe Não, assim, a cara não. muito maior. Porque Equivalência. é equivalência. E Por exemplo, estrutura também, muito Equivalência. parecido. Equivalência. mas ambos com estádios particulares pequenos, o Renatão do Campinense, o PV do 13, o do 13 sendo maior do que o do Campinense. Mas jogando no Amigão, né? Mas o 13, pelo menos o 13 ainda joga no dele ainda, né? E tem mais estaduais. Tem mais títulos. O estadual tem a Copa do Nordeste que pesa de forma gigantesca. Pesou muito, mas é que tá. Porque ele conseguiu fazer com que o maior feito de Campina Grande Seja o recente. maior feito. Não, porque era o do 13, né? Era a Copa do Brasil. Sim, sim. Mas aí, e o Campinense, pô, tu fizesse um negócio lá nos anos 60, aí o Campinense conseguiu renovar isso. Então essa Copa do Nordeste acabou ficando muito pesada. E ter chegado na final de novo, tipo, o 13 nunca foi finalista da Copa do Nordeste, já chegou na semifinal. E o Campinense não só já foi campeão, como foi vice. É um clube que você consegue ver na sua memória. Disputou outros jogos duríssimos de decisão de reta final da Copa do Nordeste. Fez quarta de final com o Bahia, Com já Sport. foi com o Sport também, a única vez que o Sport passou, né? É. Então, pra mim é o Campinense, mas o 3 é segundo lugar. Eu coloco o 13 em segundo lugar, porque o feito de 86, veja só, ele tem o melhor resultado do interior na Copa do Brasil e tem o melhor resultado do interior no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, junto com o Baraunas, e no Campeonato Brasileiro junto com o Central, que é o acesso para a Série A. E é o segundo maior campeão estadual e é o primeiro / segunda maior torcida do interior. Então, Certo. assim, como é que ele não vai ser o segundo? Não, ele é o segundo. Sendo o terceiro é mais chato. Aí o terceiro acho que a gente não vai nem entrar. Mas aí reforço também a questão da importância de Campina Grande. Clássico como dos maiorais, tá? Clássico dos maiorais. O terceiro, Celso, teria um Já- histórico do Central muito grande, Mas ficou muito para trás. mas uma né? perda de força brutal nos últimos... Eu acho que o terceiro tem tanta carta para ser Sim, jogada. Cada mas um assim, é porque sabe. eu acho que existia um curso muito claro pro A gente Central. pode dizer quem disputa o terceiro lugar, porque tem alguns clubes que nem disputam esse terceiro Existia um lugar. curso muito claro pro Central. É, Veja só, eu- o Central, ele tem 86, que é uma das maiores cartas do 13. Ele tem 95, que é uma grande Tem a carta. estrutura, Tem um estádio, que é o maior do interior o maior do interior, valiosíssimo. particular, naturalmente, né? E uma tradição inserido a quase ser o quarto grande de Pernambuco durante muitos e muitos e muitos anos. Mas já não é, né? Mas Perdeu já essa não força, é. já não Ele é. acho que talvez não seja nem Seja mais nem a quinta não é nem a força. quinta força do estado mais. Então assim, a gente sempre fala isso. Toda vez que a gente faz uma lista histórica, a gente fala o tempo ele Segue em frente. O que aconteceu em 2020, 19, 18, 17, isso tudo continua. Vale o mesmo que nos anos 80. Eu diria o Pesa Asa. até a projeção do que vem pela frente Ó, também pesa na hora que a gente vai fazer uma análise aqui. Isso. Eu diria o Asa. Pelos títulos que ele conseguiu, a quantidade de vezes que ele conseguiu furar a barreira CSA e CRB, ele conseguiu. Ele foi vice-campeão na Série agora do século XXI, vice da Série C, indo para a Série B, jogou a Série B bem. É um debate mais pesado. Não, veja só, estou dizendo que disputa. Foi finalista da Copa do Nordeste contra o próprio Se Campinense. eu tivesse que escolher um... É uma cidade- se eu tivesse cidade que escolher um, relevante é o Central. também. Pra mim é o Central, terceiro. Eu acho que o que disputaria o terceiro ali. Central, Asa, o Icasa, acho que ficou, a mesma situação do Central ficou um pouco ali para trás, mas tem um dado muito bom. Um super sabe? mas é muito isolado. Mas eu acho que, por exemplo, o Imperatriz não concorre, o Potiguar não concorre.
O Salgueiro, para você Salgueiro falar, flertou. você falar para um torcedor do Salgueiro que o Central vai entrar na lista e o Salgueiro não vai entrar, o Salgueiro tendo o título, o Central não tendo, o Salgueiro tendo disputado a Série B recentemente, o Central não disputar há muito tempo. Por isso que eu tô falando. O terceiro é carta demais para jogar, para a gente definir. Eu tava, na verdade, perceba que eu tava dizendo quem não está disputando. Quem não o está terceiro. disputando, exatamente. Carta demais. E aí, Celso, eu queria até finalizar. Campinense. Campinense. Eu queria até Isso aí, finalizar. se liga, meu irmão, se você entrar no algoritmo da torcida do 13, se prepare. Viu? Vai entrar. Eu queria até finalizar, Celso, com duas reflexões aí sobre o futebol do interior, do Nordeste, mas o futebol do interior como um todo, que aí vem desde a nossa abertura, que quando a gente vai analisar o futebol do interior do nosso país, existem diferenças muito claras. A gente já trouxe aqui para o nosso debate Santa Catarina, que é completamente diferente de toda a lógica estrutural. A capital não é a maior cidade. Isso. Exatamente. Os clubes do interior, como o Criciúma, eu acho que o Criciúma é mais relevante do que o Figueirense. Sim, A Chape se tornou mais relevante do que a Avaí. Então, tem uma inversão muito grande lá. E o poder econômico de São Paulo também faz com que, veja só, Campinas, pelo amor de Deus, né? Não tem como, não tem como. É maior que João Pessoa, maior que Natal. Exatamente. Sim, né? sim. Então, assim, existem diferenças. A gente tem que cobrar a evolução dos nossos clubes do interior, mas tem que entender, por exemplo... Não tem como tem como a gente participar de um debate tentando entender a performance de um clube do interior do Nordeste sem entender a situação econômica em que esse futebol está inserido. E isolando, e sobretudo São Paulo e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul é mais rico do que os estados do Nordeste? Ok, mas o cenário é mais... segue uma hierarquia mais lógica. Santa Catarina e São Paulo estão muito fora do eixo. E outro ponto que eu queria citar, aqui para finalizar, vem um pouquinho a partir do que a gente trouxe do Bahia de Feira, dos novos clubes que vão surgindo na região, longe dos tradicionais, só que alguns muito linkados à capital. Tá? Que é o caso do Retrô, em Pernambuco. O clube joga na cidade da região metropolitana, que é Camaragibe. Tá? Mas Tem espaço até para quem quer achar que o Retrô é um clube do interior, pode deixar. Mas, por exemplo, a gente resolveu não colocar. Joga no mesmo estádio que... Também não estaria nessa lista, porque também não tem feitos relevantes para estar, né? Não tem nada. Só teria a estrutura. Mas tem uma estrutura... A melhor desses clubes aqui que a gente analisou. Disparado. E você tem clubes cearenses, também Floresta, mas que são da capital. Mas todos também. Os investimentos estão vindo por onde é mais fácil. Porque o Retrô, é o que eu estou dizendo, o Retrô, ele não tem O dono do Retrô estava vinculado à direção do esporte. Ele não tem o perfil de um clube de interior, porque assim, os profissionais de fisioterapia moram cada um na capital. Todo mundo que forma o Retrô, que nutre o Retrô, está na capital. Ele se alimenta da capital em profissionais de saúde, de educação física. Né? Para você ir trabalhar no ICASA, você tem que convencer... É diferente o processo. Os clubes levam mais etapas. Então, a gente tem um desenvolvimento em curso no futebol cearense, mas muito atrelado à capital, de equipes menores. A gente tem o Retrô no Recife, tá? E o Bahia de Feira talvez seja o exemplo... mais evoluído, mais adiantado. De para onde vai, né? Qual o futuro, quais as portas abertas, para que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente esteja falando aqui de um clube do interior daqui, pelo menos disputando a vaga na Série C. Não é nem na Série B. Mas pelo menos que volte a ter uma chance de disputar a vaga. A gente, nós que somos de uma geração pontos corridos, nós vimos o Salgueiro, nós vimos o Icasa. O Asa. E nós vimos o Asa de Arapiraca. E o Campinense também. Jogou a Série B também, nos pontos corridos. Chegou a jogar. Né? Jogou. Mas nem marcou tanto para mim quanto Asa, Salgueiro e Icasa. Né? Então, assim... ficou muito distante. Ficou. Infelizmente, eles foram escoados. Vê só, a gente está no momento que a América do Natal, Santa Cruz... ABC, caindo... Eles são escoados e têm dificuldade de voltar. Isso. Tá? Mas confiança, tudo muito distante. Mas tem um caminho. O caminho, naturalmente, passa por dinheiro. E eu lamento um pouco que as últimas escolhas para se fazer futebol longe dos clubes tradicionais acabaram percebendo que o investimento é mais fácil na capital. Isso é perigoso. Porque o exemplo do futebol... O estado do Ceará é hoje o estado mais desenvolvido de investimento, de resultados... De projetos do futebol do Nordeste. 2009 o Campinense, tá só para... 2009, né? De futebol do Nordeste.
E a receita de Ceará é perigosa, que é alimentar clubes pequenos da capital. Mas é uma tendência que eu espero que o Bahia de Feira seja o início de uma retomada. Então, galera, a gente vai fechando aqui mais uma edição do Nordestinado, definindo que para este recorte, pelo menos, o Campinense, Até esta data. até esta data, é o maior clube do interior do Nordeste. E seria essa a maior zica da história, 13, que está na Copa do Nordeste, estará na Copa do Nordeste de 2024, como campeão paraibano, ganhar a Copa do Nordeste. Faz o vídeo agora. Ah, a gente faz outro. Aí a gente faz outro. Obrigado, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.